Olá, primeiro ano! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? E hoje, de Isabelle Barbosa está aqui para mais uma aula de língua portuguesa, tá? Hoje, 17 de maio, vamos estar iniciando no nosso manual do aluno a disciplina de português. E a nossa atividade de hoje, ela está distribuída da página 2 até a 14, tá? Dividida para classe e para casa. Então, o que é que acontece? Da página 2 até a 9 são as páginas para classe. E da página 10 até a 14 foram as selecionadas para casa. Tá? E a Isabelle vai mostrar aqui para vocês, repetindo, é na disciplina de português, tá certo? Bom, então quando vocês abrir o livro, vocês vão logo encontrar essa imagem. De preferência, deixem o livro aberto, total, todo aberto, para que vocês consigam visualizar a imagem por completo. E aí, na página 2, começa um diálogo, tá? Onde a Anitta fala o seguinte: adoro vir para a biblioteca. E Emília, ela fala, é um dos meus ambientes preferidos na escola. Em seguida, temos também o Otávio e o Ita. E Otávio diz o seguinte, quer dizer, ele faz uma pergunta. Que história será contada hoje pela professora? E Ita ressalta, não vejo a hora de conhecer todas as letras, formar palavras e ler com a história sozinho. Então, eles estão tendo este diálogo em uma biblioteca, tá certo? E aí, nessa página 2 e 3, tem algumas perguntinhas onde vocês poderão responder, tá? Pede para a mamãe fazer uma linha para que vocês respondam escrevendo. Em sala de aula, a gente apenas conversou, mas quem está em casa, e a Isabelle prefere que escreva a resposta, tá bom? Então, temos aqui. A biblioteca é um dos ambientes da escola para onde a turma de Anitta irá muitas vezes durante o primeiro ano. Primeira questão. Você sabe o que se faz nesse ambiente? Então, aí, você espere para a mamãe, alguém responsável, escrever, tá? Só um momentinho. E aí, meus amores, Isabelle voltou, tá? Já estou aqui. Na página 3, diz o seguinte, segunda questão. Otávio está curioso para saber qual história eles ouvirão. Que tipo de história você gosta de ouvir? Então, vocês que estão aí em casa, em Nara Sabrina, meu amor, que tipo de história você gosta de ouvir ou de ler? Aí vai escrever aí, tá certo? Faz uma linha e escreve. Terceira questão. Ita tem um desejo: conhecer todas as letras, formar palavras e ler uma história sozinho. Você sabe por que ler e escrever é importante? Será que Sofia sabe? Hã? Ler e escrever é importante por quê? Coloca uma linha aí e escreve a resposta, tá certo? Na página 4, tem assim.
Letras, números e símbolos. O desejo de Ita de conhecer todas as letras, formar palavras com elas e ler uma história sozinho será realizado este ano. As letras fazem parte da nossa comunicação, mas você sabia que, além delas, números e símbolos também são usados para nos comunicar? Isso mesmo. Então, em todos os lugares onde a gente for, a gente vai encontrar números, letras e símbolos, geralmente até para nos direcionar aonde desejamos chegar. Primeira questão. Observe o espaço da biblioteca em que estão Anita e seus amigos. Nele, há letras, números e símbolos. Com bastante atenção, vocês vão verificar que realmente nessa imagem tem letras, tem números e tem símbolos. E o que é que Isabelle quer que vocês façam? Com lápis de cor verde, nesta imagem, vocês vão circular a palavra que nomeia o nome deste espaço. Isto aí é o quê? É uma biblioteca. Então, vocês vão encontrar a palavra biblioteca e circular de verde. Combinado? Muito bem. Na letra B. A palavra que você circulou é formada por números ou por letras? Vocês vão marcar um X na resposta certa. Letra C. Volte à imagem acima e identifique os números. Pega o lápis de cor azul e circula os números que vocês conseguem ver na imagem. Letra D. O que esses números indicam? Pode escrever aí pode escrever aí, tá certo? Fazendo uma linha e escrevendo. Página 5, na letra E, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e vai circular lá na imagem o símbolo que indica um comportamento que se deve ter em uma biblioteca. Porque a gente sabe que a biblioteca é um lugar de aprendizado, de pesquisa, de leitura, e que existem algumas regras a serem cumpridas. A gente não pode fazer barulho na biblioteca, tem que ter muito silêncio. Então, lá na imagem tem um símbolo que indica o silêncio. Vocês vão encontrá-lo e circular de vermelho, ok? E ainda tem uma pergunta na letra F. O que esse símbolo significa? Escreve, porque tia Isabelle acabou de dizer para vocês. Segunda questão. Na escola de Anita, há muitos outros símbolos. Veja-os a seguir. Então, observa esses 4 símbolos. Todos esses símbolos tem lá na escola da Anita. E olha o que vocês vão fazer. Mas antes, deixa eu saber. Vocês conhecem esses símbolos? Vocês já viram eles em algum lugar? Eles também existem na escola? Na sua, na que você estuda? Você já viu esses símbolos no calanco? Depois de observá-los, vamos numerar, tá certo? De acordo com o que a Isabelle vai falar. Vocês vão colocar o número 1 no símbolo usado na indicação da localização de sanitários. Então, aquele símbolo que fala lá no sanitário, sanitário feminino e sanitário masculino. Coloca o número 1. O número 2, vocês vão colocar no símbolo usado na indicação de escada e o sentido dela. Número 3, para o símbolo usado na indicação proibida de fumar. É proibido fumar. Coloca o número 3. E o 4 no símbolo que representa o Brasil, tá? Coloca o 4. As crianças estavam animadas para ouvir uma boa história. E a Daisy? Então, a professora Nice mostrou-lhes a seguinte capa de livro. Que história será que ela vai contar? Observem aí na página 6 a capa do livro.
Qual será a história que a tia Nice, que a professora Nice, vai contar? Quem conseguiu descobrir? Muito fácil, né, gente? Observando a capa do livro, qual história você imagina que será contada? A pomba e a formiga. Por que foi fácil descobrir? Porque estamos conseguindo ver as imagens. E também para quem consegue ler, já tem aqui o nome da história bem grande e destacado: a pomba e a formiga. Segunda questão: quem são as personagens que aparecem na capa do livro? Muito fácil, né, gente? Terceira questão: observe o cenário. Observa onde está a pomba e a formiga. Onde elas estão. Em que tipo de ambiente se passa a história? Elas estão aonde? Elas estão no ambiente natural, né? E esse ambiente natural, ele pode ser nomeado como floresta, como campo, né? Vocês que vão decidir, tá certo? E aí, na página 7, tem a quarta questão, onde pergunta o seguinte: olhando atentamente a ilustração, podemos dizer que esse livro é destinado para adultos ou para crianças? Marque um X na resposta certa. Quinta questão: além da ilustração, há outras informações na capa. Porque geralmente uma capa de livro de história, ele nunca vem apenas com o nome da história. Ele vem com outras informações. Geralmente vem com o nome da autora, que é a pessoa que criou a história. Também pode vir com o nome do ilustrador, que é a pessoa que fez os desenhos da história. Também vem com o nome da editora que publicou o livro. Vem também o nome do livro, que é o principal, é o mais importante, tá? Então, numa capa, tem várias informações referentes ao livro total. Então, com a ajuda de sua professora, de sua mãe, de alguém responsável que esteja em casa ajudando vocês, copie as seguintes informações nos espaços corretos. Na primeira linha, você vai escrever o nome do livro, tá? Sempre inicie resposta utilizando letra maiúscula cursiva. E na linha de baixo, o nome da editora que publica o livro, tá? Utilizando letra maiúscula no início. Só de olhar a capa do livro, Anitta e seus amigos ficaram ainda mais curiosos para conhecer a história e saber o que acontecerá com as personagens. Como você imagina que a história vai começar? Como você imagina que será o final dessa história? E aí? Urbano e Otávio estão dizendo o seguinte: olha só o que o Urbano está dizendo. Professora, conte a história desse livro, não aguentamos mais de curiosidade. E você, também está curioso como a gente? Otávio perguntou. E a professora vai começar a contar a história na página 8, tá bom? Era uma vez uma formiga que adorava passear pela floresta. Depois de andar por muito tempo, ela sentiu sede e resolveu parar na margem do rio para beber água. A correnteza ficava cada vez mais forte. A formiguinha tentou ficar em pé, mas acabou caindo no rio. Naquela região havia uma pomba que viu a formiga em apuros. Ela foi até a margem do rio e, com seu bico, pegou uma folha que estava no chão, levando-a e soltando-a na água para a formiguinha. Ela subiu na folha e começou a flutuar até a margem do rio em segurança. E falou assim: muito obrigada, dona Pomba. Você me salvou. Nem sei como agradecer. E a pomba disse: imagine, dona Formiga.
Em algum momento, eu também posso precisar de você. Devemos sempre praticar boas ações. A pomba voou para o galho em que estava. Deixa eu te achar aqui. E a formiga seguiu seu caminho de volta ao formigueiro. Porém, a formiga ouviu um barulho vindo das árvores em que a pomba estava descansando e dirigiu-se até lá. Quando chegou perto, ela viu um caçador preparando uma armadilha para pegar a pomba. E agora, gente, o que será que aconteceu? Foi quando a formiga resolveu ferroar os pés daquele caçador para salvar a pomba. O homem não aguentou a dor e soltou um grito muito alto, deixando a armadilha cair. A pomba, percebendo a situação, voou para bem longe, escapando da armadilha. Ao encontrar a formiga, agradeceu-lhe a gentileza. Eu não poderia agir de outra forma, dona Pomba. Boas ações sempre geram mais gentilezas, respondeu a formiga. Moral da história: uma boa ação sempre paga com a outra, né? Então é sempre bom a gente ajudar o próximo, porque um dia a gente pode precisar e ele vai estar ali disposto a nos ajudar também. E o que é que eu quero falar com essa história? Esse texto é do gênero fábula, tá certo? A fábula é um tipo de texto que os personagens são animais com comportamento humano, com comportamento de pessoas. Eles falam e eles agem como pessoas de verdade. E também, além desses personagens ter as características humanas, o texto também, sempre no final, traz um ensinamento para a gente. Um ensinamento, uma lição boa para a nossa reflexão. Então, temos aqui, você já conhecia essa história? Sim ou não? Escreve aí, tá certo? E na segunda questão, a história que você acabou de ouvir é sobre uma formiga e uma pomba que viviam brigando, que se ajudaram quando foi preciso, que foram passear no campo ou que se uniram para enganar o caçador. Terceira questão. Nessas histórias, os animais falam e agem como pessoas? Dê um exemplo de uma situação em que isso acontece. Os participantes de uma história são chamados de personagens. Então, a Anitta está dizendo que todos os participantes de uma história é chamado de personagem, tirando o narrador, tá certo? O narrador é quem conta a história. Então, a página 10 até a página 14 é para casa. E vamos lá. Ita está dizendo. Ita não, o nome dele não é Ita. E tia Isabela esqueceu o nome dele. Eu acho que é Massaro. Massaro está falando. Histórias como essa que você conheceu são chamadas de fábulas. Fábulas são histórias curtas em que geralmente as personagens são animais com comportamentos humanos. Essas histórias sempre têm um ensinamento. Quarta questão. Escute o que seu professor vai ler e ligue as personagens ao que elas fizeram na história. Tem duas personagens, né? A pomba e a formiga. E tem aqui algumas coisas que elas fizeram na história. Então vocês vão ligar. Quem foi à margem do rio beber água? Aí vocês ligam. Foi a pomba ou foi a formiga? Quem foi que arrancou uma folha da árvore e a deixou cair no rio? Foi a pomba ou foi a formiga? Quem ajudou o outro animal a escapar de uma armadilha? Quem fugiu após conseguir escapar do caçador? Quinta questão. Releia este trecho da história. Eu não poderia agir de outra forma, dona Pomba. Boas ações sempre geram mais gentilezas, respondeu a formiga. Letra A. A palavra gentilezas pode ser substituída por qual das opções a seguir sem mudar seu significado? Delicadezas, amizades ou compromissos?
marca um X. Nesse trecho, há uma parte que é a fala da formiga. Nesse trecho, há uma parte que é a fala da formiga para a pomba. Pinte com a ajuda de sua professora essa parte de vermelho. Letra C. Tirando a fala da formiga, a parte que sobrou no trecho é a fala da pomba ou a parte da história que alguém contou. Aquele que conta uma história é chamado de narrador. Sexta questão. Na capa do livro, no canto inferior, à direita, está escrito a palavra gentileza. Você sabe o que ela significa e por que é importante no convívio com as pessoas? Converse a respeito com sua professora e colegas. E aí vocês vão conversar em casa, tá certo? Sétima questão. Qual foi a gentileza feita pela pomba? Bicar o caçador, jogar na água uma folha para a formiga não se afogar ou ficar observando de longe a formiga. Oitava questão. E qual foi a ajuda dada pela formiga? Picar a pomba, jogar uma folha para a pomba ou picar o caçador. Página 12, nona questão. Vamos ver se você se lembra da ordem em que ocorreram os seguintes acontecimentos da história. Numere e depois conte a história novamente em voz alta junto com seus colegas. Então, vocês vão numerar aí da primeira cena até a última cena, tá bom? De acordo com os acontecimentos. Décima questão. Você conheceu a capa de um livro que conta a história A Pomba e a Formiga e agora leu a história. Quais dos acontecimentos a seguir você não pôde saber apenas olhando a capa? As personagens seriam a formiga e uma pomba, a formiga sendo arrastada pela correnteza, o ambiente representado ser uma floresta, um caçador querendo caçar a pomba. 11ª questão. Nesse tipo de história, em que os animais geralmente são personagens com comportamentos humanos, há um ensinamento chamado de moral. Converse com seus colegas e o professor sobre o que esse ensinamento abaixo significa. Uma boa ação sempre se paga com outra. Página 13. 12ª questão. Você conhece outras histórias que tenham animais como personagens? Junto com seus colegas e sua professora, façam uma lista dessas histórias e exponham na sala de aula. Então, para quem está em casa, pode fazer essa lista no caderno, tá certo? Meus amigos e eu fizemos essa lista e a nossa professora leu uma dessas histórias por dia. Então, temos aqui no mundo digital ilustrando com o pai. Que tal agora usar a sua criatividade utilizando o programa Python? É no computador, tá, gente? No computador, na sua casa ou na escola, e fazer uma ilustração para uma das fábulas da lista que você elaborou na atividade 12. Siga as orientações de sua professora. Veja o que você terá à sua disposição ao acessar esse programa para desenhar. Caso não seja possível fazer com o programa Python, utilize uma folha, tá? Sulfite, seu caderno, ou seu desenho ficará lindo também. Então, quem não tem um Python, quem não tem um computador em casa, pode fazer em qualquer tipo de folha, tá, gente? Não necessariamente a sulfite. Então, nessa parte, no Python, nesse programa, vocês encontram várias coisas, a barra de menu, caixa de ferramentas, paleta de cores e área de trabalho. E é bem legal. Quando vocês estiverem mexendo, pede ajuda a alguém para auxiliar, porque é bem fácil mexer também. Escreva no seu desenho o nome da fábula e exponha seu trabalho na sala de aula. E na página 14, colocando-se no lugar do outro, tem assim. Anitta e seus amigos adoraram a fábula, principalmente porque a pomba fez uma boa ação para a formiga e retribuiu fazendo outra boa ação. O que é retribuir? É agir de forma semelhante, recompensando, tá? É ajudar. Primeira questão. Se você fosse assim, o que teria acontecido à pomba?
Segunda questão. Observe agora as imagens a seguir que representam a situação de perigo vivida pela pomba e pela formiga. Se você estivesse no lugar da formiga no momento em que ela estava em perigo, como se sentiria? E se você estivesse no lugar da pomba, como se sentiria também? No seu dia a dia, quando você vê um colega, por exemplo, sendo empurrado por outro, como se sente? Como devemos tratar as pessoas nos lugares de nossa vivência? Faça uma lista com seus colegas com algumas dicas. Então, gente, a nossa atividade é até a página 14, tá certo? Um bom estudo, um bom aprendizado. Espero que vocês tenham compreendido o gênero textual fábula, tá? Façam com bastante carinho a atividade de vocês e um bom dia, tá, meus amores? Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijão, Livia e Isabel. Tchau, tchau.